Ah, os atentados contra os presidentes americanos. Esse tema é um dos preferidos de Hollywood e, de repente, virou realidade de novo agora com o Trump. Na história, mais de 40 tentativas foram feitas. Em 7 atentados, os presidentes ou ex-presidentes chegaram a ser atingidos, como nesse caso agora, e em 4, os presidentes acabaram morrendo. Abraham Lincoln, James R. Garfield, William McKinley e o JFK, John Kennedy, em 1963. Mas como vocês sabem, esse canal é para contar histórias interessantes e você ficar sabendo de cultura aleatória para não ficar naquele silêncio constrangedor com um parente distante na festinha da família. Então vamos listar aqui 7 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre tentativas de assassinato de presidentes americanos. Primeira curiosidade: um serviço secreto que tem papel de proteger o presidente e está sendo bem criticado nesse caso do Trump, foi autorizado por lei pelo Lincoln no mesmo dia que ele morreu. Ele foi morto em um teatro no dia 14 de julho de 1865 por volta das 10h20 da noite, e nesse mesmo dia, um pouco antes, ele assinou a lei criando o serviço secreto. Só fica a dúvida se teria feito alguma diferença no caso dele se ele tivesse feito isso alguns meses antes. Segunda curiosidade: um presidente levou um tiro no peito em um discurso e mesmo assim falou por mais de 1 hora a mais. Foi o Teddy Roosevelt, em 1912, depois que ele tinha saído do cargo e disputava a eleição novamente. Ele tinha o discurso dele impresso e dobrado no bolso do paletó, junto com seus óculos de leitura, que diminuíram a velocidade da bala disparada pelo John Schrank, que foi desarmado e quase linchado pela multidão. Até saiu um pouco de sangue, mas como ele achava que ele estava bem, ele fez o seu discurso como se nada tivesse acontecido. E olhando para a cara de brabo do cidadão, eu não duvido não. Terceira curiosidade: essa é provavelmente a mais bizarra e foi logo na primeira tentativa, contra o Andrew Jackson em 1835. Um pintor chamado Richard Lawrence tentou atirar no presidente com 2 pistolas e as 2 falharam. Aí o Andrew Jackson, que andava com uma bengala, foi pra cima do agressor dando umas bengaladas nele e teve que ser contido. O Richard foi preso e depois testaram as pistolas e as 2 funcionaram. Provavelmente a bengala tenha dado sorte pra ele. Curiosidade 4. A Jodie Foster, a atriz de Silêncio dos Inocentes de outros filmes, que ganhou já 2 Oscars na carreira, foi o motivo da tentativa de assassinato do Ronald Reagan em 1981. E pra ficar bem claro, ela não tem nada a ver com isso, mas o cara que tentou matar o presidente, chamado John Hinckley, tinha problemas mentais e era obcecado pela Jodie Foster, e disse que tentou matar o presidente para impressionar a atriz. O Reagan foi ferido gravemente, quebrou uma costela e teve um pulmão perfurado, mas depois se recuperou. Acho que a Jodie Foster não ficou tão impressionada assim não. Curiosidade 5. Em 1975, 2 mulheres diferentes tentaram matar o Gerald Ford, que escapou dos 2 casos de um jeito bem estranho. Primeiro, a Lynette Fromme fingiu que queria apertar a mão do presidente, mas quando ele estendeu a mão, ela fez uma surpresinha e botou a arma a queima-roupa dele. Só errou por um pequeno detalhe: não tinha nenhuma bala na posição de tiro do tambor do revólver. Então ela foi rendida e presa antes de tentar atirar de novo. E só 17 dias depois, outra mulher, Sarah Moore, estava só a 12 metros de distância do Ford quando errou o tiro e acertou a parede atrás dele. Ela também foi presa e o Ford agradeceu a falta de mira dela. Curiosidade 6. Dos 7 presidentes que foram atingidos por armas de fogo, 6 eram do Partido Republicano, o mesmo de Trump, que são mais a favor das armas serem mais populares nos Estados Unidos. Apenas o Kennedy era do Partido Democrata, que costuma defender um controle maior das armas. Aqui sem preferência, hein, pessoal? Foi só curiosidade. Curiosidade 7. É claro que todo atentado contra um presidente dos Estados Unidos deixa a imaginação fervorosa para as teorias de conspiração. Agora, por exemplo, tá uma dúvida no ar como que isso aconteceu com tanta facilidade no caso do Trump. Mas o caso que tem mais teoria da conspiração com certeza absoluta é o do Kennedy. Na época, muita gente achava que o atirador, chamado Lee Oswald, era apenas um bode expiatório, que na verdade foi uma manobra da União Soviética, porque era bem na época da Guerra Fria, e que havia um segundo atirador em Dallas quando ele foi atingido no carro. Isso foi investigado por vários programas e até pelo Congresso dos Estados Unidos, mas nunca sem uma resposta que satisfez todo mundo. Fato é que numa pesquisa, 80% dos americanos acham que houve algum motivo por trás que não foi revelado ao público. Será que agora, com as redes sociais, esse caso do Trump vai ter mais ou menos teorias da conspiração do que o do Kennedy? Agora é esperar pra ver. Espero que vocês tenham gostado dessas 7 curiosidades, e é isso aí, pessoal. Valeu, fui!